Quero, senhor presidente, inicialmente agradecer ao nosso companheiro Walter Pinheiro a cessão do tempo, porque uma obrigação de monta superior o chama de imediato, que é tratar de encontrar os recursos que possam garantir que a nossa emenda seja de fato aprovada aqui pelo plenário do Senado Federal. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aproveitar este momento do Congresso Nacional, com a presença dos líderes partidários, para convidar a todos, indistintamente, senhor presidente, especialmente, senador Renan Calheiros, nos próximos dias 14, 15 e 16 de novembro, em São Paulo, nós vamos realizar o nosso 13º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Para nós, é cheio de significados. Mais do que cumprir um preceito estatutário neste mais longo período democrático de nossa história, vamos, senhor presidente, analisar os 10 anos de governo com participação popular, nossa atuação nele e estabelecer a orientação política para a militância no futuro imediato. Antes, no dia 13, vamos realizar um seminário internacional, para o qual está prevista a presença de mais de 50 delegações e partidos e organizações democráticas de esquerda de cerca de 40 países. Participarão partidos comunistas de vários países, inclusive da China, Cuba, Vietnã, Coreia e Laos. O Congresso é o grande coroamento do processo de debates ocorrido nos últimos 6 meses. Foram eleitos, senhor presidente, 858 delegados em todo o país. O ato político, previsto para o dia 15, às 19 horas, contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também contará com personalidades políticas e intelectuais e convidados internacionais. Nosso partido tem um programa socialista e indica para o país um novo projeto nacional de desenvolvimento. É visando esses objetivos que participamos dos governos Lula e Dilma e de várias administrações municipais e de governos de estado. É o balanço que fazemos, e o balanço que fazemos é positivo. O país enfrentou a grave crise social e econômica herdada da década neoliberal com, digamos, certo êxito. O Brasil hoje é, podemos dizer, outro país. Levantou-se, podemos dizer também, levantou-se quase que do chão. É um país respeitado no Conselho das Nações Democráticas e o povo brasileiro vive melhor a despeito ainda dos grandes obstáculos que temos que superar. Nesta década, se destacam 4 grandes realizações: o resgate do papel do Estado, a afirmação da soberania nacional, ampliação da democracia e crescimento econômico com progresso social. Estas conquistas ocorrem no âmbito de uma transição ainda em curso, marcada pela luta entre o neoliberalismo que persiste e o novo desenvolvimento nacional que emerge. O governo se impôs o esforço para recompor o Estado como condutor do desenvolvimento e da afirmação da soberania nacional. Considera que a distribuição de renda e a erradicação da pobreza são motores do desenvolvimento econômico. A política externa impulsiona a integração continental e uma nova correlação de forças no plano internacional, defendendo a paz, a soberania e o desenvolvimento para todos os povos. A democracia voltou a florescer e se ampliou
O governo respeita e valoriza as manifestações do povo e dos trabalhadores. Dialoga e negocia com os movimentos sociais. Conferências nacionais e fóruns de discussão sobre os mais variados temas mobilizam milhões de pessoas. Secretarias especiais ou programas foram implantados para promover os direitos humanos e estimular uma sociedade solidária e sem preconceitos. Foram adotadas políticas e programas para reduzir as desigualdades sociais e regionais e erradicar a fome e a extrema pobreza. O aumento real de 65,96% de 2002 a 2012 no salário mínimo, os programas de transferência de renda, a geração de mais de 20 milhões de empregos e os investimentos diferenciados para as regiões menos desenvolvidas, no seu conjunto, resultaram em significativa mobilidade social. No início da diminuição das diferenças regionais e em êxitos na valorização do trabalho, mais de 36 milhões de pessoas foram retiradas da condição de extrema pobreza. Esses resultados levam o povo a querer mais, como ficou demonstrado nas manifestações de junho último. Embora muitos tenham procurado aproveitar para dar um viés conservador de direita e antigoverno, essas manifestações estavam legitimadas pelo processo que se desenvolve no Brasil e, sobretudo, tendo base concreta, porque ainda resta muito a fazer no país e o povo está disposto e olhando para diante. Por isso, nosso partido quer reforçar e avançar no projeto em andamento. Por isso, combatemos a política de juros altos. E é bom que estejamos atentos quando o Senado é convocado para debater a questão da saúde no nosso país. Os banqueiros ainda levam somas imorais dos cofres da nação. Podemos dizer assim, somas imorais são arrancadas do povo brasileiro a título de juros pagos pelo governo quando compra os recursos necessários a conduzir um conjunto importante de políticas públicas que estão se desenvolvendo em nosso país. Combater, portanto, essa política de juros altos é uma tarefa que nós consideramos muitíssimo importante. E demais elementos da política macroeconômica de caráter neoliberal, que, evidentemente, num processo de luta, você tem que considerar. Muitas manobras são necessárias serem feitas para poder manter um governo com esse viés avançado, democrático, popular. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Nós temos essa consciência, mas é preciso um núcleo de combate, é preciso um núcleo de luta, insistente, persistente, participando junto com o governo, próximo ali a presidente da República, um núcleo de caráter de esquerda, capaz de ajudar o nosso país a avançar de fato mais, como foi o slogan da nossa presidente. Consideramos que a tarefa política central do momento é a mobilização de apoio para que o governo realize as mudanças que a nação reclama por meio das reformas estruturais democráticas. Defendemos uma reforma política com esse teor. Reforma política democrática, porque há uma campanha insana, em curso sempre permanente, desde que Ulisses levantou os braços e disse: essa é a Constituição cidadã, porque ali estavam sentadas reformas democráticas do ponto de vista político e eleitoral, que se faz uma campanha de retrocesso nesse campo. E nós queremos avançar. E avançar, para nós, significa fazer uma reforma política que introduza o financiamento público das campanhas. O voto em lista que fortaleça os partidos políticos, que garanta a democracia interna dos partidos, mas que fortaleça os seus programas. A democratização dos meios de comunicação de massa. Amanhã, Aníbal acaba de anunciar um ato de migração das frequências AM para FM. Muito importante que esse espectro FM absorva uma grande parte da frequência AM. E que em seguida, num passo
sequencial, nós possamos fazer poderosas rádios também AM, usando essa frequência com outra modelagem, de outra maneira. Mas é preciso, sobretudo, registrar. Nós temos que avançar na democratização do uso de veículos que podem se comunicar com milhões e milhões, aliás, com dezenas de milhões de brasileiros simultaneamente. A televisão, o rádio, a rede internacional de computadores. Como regular sem restringi-la e sem impedir que ela seja usada pelos mesmos que dominam a televisão, os jornais e os rádios na atualidade. Por isso, a reforma política, a reforma que garanta a democratização dos meios de comunicação, e nós precisamos reformar no sentido democratizante o poder judiciário. Não é possível manter as estruturas que são as estruturas, digamos, quase que do século XIX, no poder judiciário de nosso país. É preciso fazer uma reforma tributária progressiva que atente para as questões regionais, que permitam que os estados possam se movimentar no sentido de agregar nas regiões que são mais vulneráveis, no norte, no nordeste brasileiro, especialmente em regiões muitas vezes ricas, como o sul e o sudeste, mas que têm lacunas, que essas possam ser preenchidas com instrumentos tributários capazes de permitir também que elas avancem, que elas se desenvolvam, que elas cresçam. Reforma tributária progressiva. A atualização e realização da reforma agrária, que não pode ficar contida, permitindo quase que um ressurgimento do latifúndio em determinadas áreas onde já prevaleceu, em décadas passadas, o minifúndio, que permitiu que essas regiões avançassem, crescessem e se desenvolvessem. É preciso ampliar e realizar uma reforma agrária mais ousada, digamos assim, no nosso país. É preciso estarmos atentos para a reforma urbana, hoje crucial para o projeto de desenvolvimento do Brasil. Não há como desenvolver o Brasil sem atentar para as questões urbanas graves. O levante social de junho teve como base explosiva a questão da mobilidade, o transporte dos trabalhadores, o ônibus, o trem, o passe livre, o transporte popular de massa, que não exclui o direito de cada um poder comprar o seu automóvel, mas que garante um transporte amplo, massivo, para todos. Então, a nossa proposta é que se faça uma reforma urbana se mexendo em questões cruciais. É claro que a reforma urbana pode mexer com estruturas também fundiárias, porque elas são um grande entrave do desenvolvimento na nossa pátria. Tratar a questão cambial e monetária, tirar da nossa pauta essa ideia que vai e vira e mexe, retorna para ser discutida entre nós, da questão da independência do Banco Central. Independente de quem, o Banco Central? O Banco Central é da nação, é do povo brasileiro, depende do nosso povo. Não tem que ter dúvida sobre isso. Banco Central independente, para manter ao sabor do mercado, entre aspas, porque mercado não decide nada, mas manter nas mãos de 3 pessoas a decisão sobre a elevação ou não de taxas de juros. É preciso tratar dessa questão da política cambial e monetária voltada para a elevação das taxas de investimentos e o pleno desenvolvimento econômico. Essa que é a tarefa ainda da nossa história, da nossa nação, do nosso país. Nós temos que aumentar essas taxas de investimentos, que para um país que precisa crescer enormemente, ainda podemos dizer são vergonhosas. Assegurando proteção do meio ambiente, porque é uma questão chave fundamental. Nós precisamos melhorar o nosso trato. E digo isso como um parlamentar que tem no seu partido um núcleo ousado, firme, consequente, que vê o desenvolvimento, que vê o progresso, mas que pode estabelecer uma relação de paridade com a defesa do meio ambiente. Preconizamos medidas para expandir e acelerar a produção energética e a edificação da infraestrutura.
e na questão energética, de que a gente tem que buscar todas as alternativas, todas, para ampliar a oferta de energia mais barata para o desenvolvimento da nossa nação. A ampliação dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Questão chave, estratégica. Veja, nós ainda estamos enganchados na produção de satélites, no veículo lançador de satélites, no submarino nuclear. Décadas, são décadas e décadas, tratando de construir um submarino nuclear e o nosso submarino continua ainda com certas dificuldades. O nosso partido tem isso presente como questão importante, fundamental para a nossa defesa, mas, sobretudo, porque ao produzir um equipamento dessa ordem, que permite a inovação tecnológica em todas as frentes, nós abrimos também espaço para ofertar produtos de maior qualidade para o nosso povo. E, sobretudo, aumentar a competitividade da empresa nacional. Quanto às bandeiras candentes entre os trabalhadores e o movimento social, se destacam, entre outras, universalização com qualidade dos serviços públicos, valorização do trabalho, com a redução da jornada de trabalho, e cito aqui o esforço que praticamos, eu e o senador Paim, quando deputados apresentando a emenda da redução da jornada de trabalho, que está ali, bem aqui, vizinho, no Salão Verde, no plenário da Câmara Federal, votada por unanimidade na Comissão de Mérito, esperando que o nosso presidente da Câmara dos Deputados coloque em votação essa matéria, porque ela é fundamental para o direito dos trabalhadores. A revogação do fator previdenciário, que já foi motivo aqui de grande debate no Senado Federal, que nós aprovamos e também está na Câmara. Avançar nas conquistas para as mulheres, rumo à sua emancipação, e combate à violência praticada contra elas. Ainda ontem fizemos aqui um belíssimo ato de apoio a Mara Núbia, que veio aqui e nós tivemos a oportunidade de prestar solidariedade numa causa justíssima de combate a essa violência embrutalizadora que ainda assistimos no nosso país contra as mulheres na área doméstica, o próprio esposo. Promoção da igualdade social para os negros e luta contra o racismo que ainda perdura entre nós. Defesa dos direitos das etnias nativas, nossos indígenas. Combate às opressões e discriminações que desrespeitam a liberdade religiosa e a livre orientação sexual. Transporte público de qualidade e eficiente. 10% do PIB para a educação. 10% das receitas brutas da União para a saúde. Apoio ao programa Mais Médicos. Para esses avanços e novas conquistas, defendemos a unidade das forças democráticas, populares e de esquerda. Este é o caminho para garantir a 4ª vitória consecutiva na sucessão presidencial de 2014. Unir as forças de esquerda, unir as forças democráticas, os setores populares, para que a gente possa ter sucesso, êxito e mais uma vitória muito importante para o projeto de desenvolvimento que coloca como pedra fundamental também a distribuição da riqueza. Assegurando não só a continuidade, mas o aprofundamento do ciclo progressista iniciado em 2003. A crise atual mostra a falência do neoliberalismo, que elevou o nível de desigualdade social e impediu o avanço econômico dos países em desenvolvimento. A grande crise se espraiou nos países chamados centrais, numa enorme devastação social, atingindo duramente as condições de vida de seus povos. Na maioria dos países capitalistas, há uma violenta regressão social e perdas de conquistas civilizacionais, em vários aspectos. Estes são alguns dos temas que abordaremos em nosso congresso, também no nosso seminário internacional, com o propósito de fortalecer a unidade dos que anseiam pela paz e o progresso social em todo o mundo. Neste congresso, elegeremos nova direção nacional do partido, inclusive seu presidente. O Comitê Central está propondo a reeleição do presidente nacional, Renato Rabelo, que deverá ficar no cargo até o 1º trimestre de 2014. E indica também a deputada federal por Pernambuco, Luciana Santos, ex-prefeita de Olinda, ex-secretária de Estado, vereadora, deputada estadual e que exerce o mandato de deputada federal pelo Estado de Pernambuco para vice-presidência. Eleita, evidentemente, é a proposta que o atual Comitê Central,
que realizou já sua última reunião e apresentou como proposta ao Congresso para que, eleito o Comitê Central, examine essa proposta de recondução do Renato Rabelo, eleito Renato Rabelo, como vice Luciana, que vai ser a sua sucessora, fazendo com que, entre as forças do campo popular, de esquerda, nós tenhamos uma presidenta dessa qualidade, com esse caráter, envolvida com as lutas do nosso povo, com as lutas do nosso país e engajada nesse grande projeto que nós participamos de desenvolvimento da nossa pátria, do nosso grande Brasil. Luciana deverá assumir o comando do nosso partido em 2015, quando o Renato deverá afastar-se da função de presidente, como já comunicou o coletivo partidário. Luciana é engenheira, eletricista e nossa atual vice-presidente. Tem 47 anos de idade, 29 anos de militância política, 26 anos de militância no PCdoB. Foi dirigente de diretórios estudantis e vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes. Vereadora por 2 vezes, prefeita de Olinda, assumiu 2 mandatos de deputada estadual em Pernambuco, onde assumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Eleita deputada federal em 2010, liderou nossa bancada na Câmara, já no 2º ano de seu mandato. É presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura e Desenvolvimento Urbano. Tem como sua característica de militância a amizade, simplicidade, dedicação, serenidade e persistência. Será a primeira mulher a assumir a presidência do partido. Em mais uma demonstração da valorização que nossa organização dá à participação feminina na nossa estrutura e na nossa sociedade. Temos certeza que, armados com as resoluções do 13º Congresso, o PCdoB estará ainda mais apto para continuar construindo o país democrático, soberano e socialmente justo que todos almejamos. Por tudo isso, senhor presidente, eu reafirmo o convite para as lideranças partidárias, para os meus colegas senadores, que puderem dedicar umas horas ao nosso ato político no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, às 19 horas, no Anhembi, em São Paulo, onde faremos um ato político na busca de consagrar esse movimento que nós consideramos e entendemos que é muito importante para o nosso país, meu caro senador Cristóvão Buarque. Senador Inácio Arruda, eu quero primeiro parabenizar o glorioso PCdoB pela história, por sua luta, inclusive em alguns momentos, quando foi preciso, com todo o heroísmo, da luta até armada, porque era preciso naquele momento. Quero felicitar o gesto, nem tão comum hoje em dia em muitos partidos, dessa renovação, pelo despreendimento, pode-se dizer, mas eu diria mais pela lucidez do atual presidente. E, finalmente, em terceiro lugar, felicitar pela nova presidente. Luciana eu conheço bem porque foi prefeita de Olinda, que é quase a minha cidade ali ao lado de Recife. E não só acompanhei o período dela diretamente, como pelos parentes, amigos, conhecidos com os quais eu convivo e que sempre disseram do excelente desempenho dela como prefeita. Além disso, eu não sei se tem outras, mas o PCdoB dá um bom exemplo em ter uma mulher como sua presidenta. Não sei se há algum outro partido com mulher presidente. Não sei. Na atualidade eu também não conheço. Nenhum. O que prova que é um fato especial do PCdoB. E eu lamento não vou poder estar presente na solenidade, mas vai daqui o meu grande abraço a todos os companheiros do PCdoB no Brasil e muito especialmente ao PCdoB do Distrito Federal, na pessoa do presidente Madeira. Com quem estive hoje e falamos de Vossa Excelência. E mesmo Vossa Excelência não estando presente, nós falamos de bem. Um grande abraço, muito obrigado pela parte. Senhor presidente, Vossa Excelência está convocado para estar presente no dia 15 de novembro, às 19 horas, no Anhembi, em São Paulo, para participar do nosso ato político. Muito obrigado.